Um rico acervo de arte contemporânea, jardins e paisagens belíssimas, ações de educação, cultura e cidadania. Tudo isso reunido em um mesmo espaço, que encanta visitantes de todas as partes do mundo. Eu convido vocês para viajar comigo à cidade de Brumadinho em um programa inteiramente dedicado ao Instituto Inhotim, agora no Minas Movimento. A 60 quilômetros de Belo Horizonte, arte, natureza e responsabilidade social se completam em perfeita sintonia numa área de 102 hectares no município de Brumadinho. Aberto ao público em 2006, por uma iniciativa do empresário Bernardo Paz, o Instituto Cultural Inhotim reúne obras de arte de relevo internacional, expostas a céu aberto em galerias, situadas em um jardim botânico inspirado na obra de Burle Marx. Gerador de renda e de centenas de empregos na região, o local também é palco de importantes projetos sociais e educacionais. Entre as centenas de funcionários, não há quem tenha uma maior ligação sentimental com o lugar do que seu Goiaba. O funcionário mais antigo de Inhotim nasceu e foi criado aqui. Hoje, ajuda na preservação do acervo botânico e se orgulha do sucesso do museu. Goiaba, você nasceu nessa casa? Nasci nessa casa. Que hoje é uma obra de arte. Eu sou da data de 4/10/39. E como é que foi sua infância nesse local? A gente, infância naquela época, era muito difícil, né? A gente não tinha muita autonomia para a infância, não tinha muito tempo, não tinha muitas condições financeiras para a infância, né? Brincava aqui, soltava papagaio, pegava passarinho, para pegar o passarinho não para judiar, para soltar também, por divertimento. Entendeu? Tinha animal, a gente andava a cavalo. Mas infância mesmo a gente não aproveitou não, porque eu comecei a trabalhar aos 10 anos. Fui trabalhar com uma família dos japoneses. Pois é, mas aí depois voltou para cá. Com a idade de 24 anos eu voltei para essa casa aqui. Para essa casa. Cheguei aqui, tinha um aqui que falava paiol, onde ele guardava milho, as plantas, o que eu lia guardar no paiol. Então meus irmãos, três irmãos casados, passou por esse paiol. Casou, saiu da casa aqui e foi morar ali. Morava no Aí paiol. passou 3. Quando eu voltei para cá, para mim ficar independente, para sair de noite, eu dei uma melhorada nele, reformei ele, fiquei morando sozinho. Minha mãe aqui, mas almoço, a refeição, fazia tudo aqui. Depois que a gente casou, que a gente fez uma casa ali. Aí depois a gente saiu dali, o Bernardo depois insistiu comigo, mudei para uma garagem do outro lado, que tinha mais condições de mexer no equipamento, caminhão, trator, essas coisas. Então o senhor se transformou depois de muita vivência em funcionário do senhor Bernardo Paz. Eu permaneci na milha até 86. O senhor trabalhou no setor de mineração? Mineração. Em 86 eu desliguei da milha e passei a trabalhar com o senhor Bernardo. A sua casa já não é mais sua casa, é uma obra de arte. É uma obra de arte. Pertence ao Inhotim e ao mundo. Inhotim. O que significa Inhotim? Muito demais da conta. Muito, mas muito mesmo. Não só para mim, para todo mundo que está aqui, convive aqui dentro. Significa muito. E como é que o senhor vê hoje a arte? A obra de arte? Eu acho muito importante. A princípio aqui, quem lidava com isso era eu também. Apesar de não conhecer nada, né? Não conhecia nada de obra de arte, mas quem cuidava das obras de arte era eu. Muitas das vezes saía com um quadro que ia pendurar na casa dos outros lá em Belo Horizonte, na casa até de médico, lá, gente importante. Agora, Goiaba, o que significa hoje, em termos práticos na sua vida, o Inhotim, já que o senhor é prestador de serviço? Sou prestador de serviço, mas continuo vestindo a camisa Inhotim, porque muitas das vezes a gente já olha muitas coisas para eles aqui, entendeu? E continuo olhando, continuo sendo útil, porque eles me precisam, eu sou útil a eles aqui no Inhotim. O que o senhor acha hoje, a casa em que o senhor nasceu, ser transformada numa obra de arte?
Eu acho importante, porque realmente eu devo muita fineza ao Bernardo, porque quando ele comprou isso aqui, a única coisa que ele chegou para mim, ele falou comigo: a casa da sua mãe vai permanecer. Então eu fiquei muito emocionado com isso. O que o senhor sente quando vê? Eu sinto que mudou tudo, aquele céu, Guariza Menino, parece no céu, aquelas bolinhas. Sinto muito e sinto também que a gente foi criado aqui, praticamente criado aqui, nasceu e foi criado aqui. Com muita dificuldade, mas a gente dá valor naquele tempo também. O que significa Inhotim para a região? Muito demais, com mais dinheiro no mercado, na cidade, com muito, mesmo não para a região toda aqui, porque aqui vem gente de toda, tem gente de outra região que trabalha aqui dentro. Vem gente de Belo Horizonte para trabalhar aqui. E as pessoas curtem arte? Santo de casa não faz milagre, mas vem muita gente de Brumadinho aqui, mesmo assim, mas ainda precisa de frequentar mais, muito mais, que eu acho muito pouco pelo volume de gente de Brumadinho que ainda vem aqui, eu acho muito pouco. Arte contemporânea e botânica. O acervo artístico e botânico do Inhotim impressiona em números e qualidade. Estão à disposição do público mais de 500 obras de artistas de renome nacional e internacional, como Adriana Varejão, Hélio Oiticica, Cildo Meirelles e outros. No caminho entre elas, o visitante se depara com jardins repletos de plantas e árvores, de um total de 4.700 espécies. Bom, Inhotim oferece um acervo de arte contemporânea, é um jardim botânico, portanto oferece também toda essa relação e essa proximidade com o meio ambiente, com as discussões em torno do meio ambiente, um jardim belíssimo e eu acho que oferece para a comunidade local uma infinidade de possibilidades, né? Que eu acho que o visitante também percebe quando se aproxima, por exemplo, dos funcionários de Inhotim, que são, na sua maioria, funcionários da comunidade, moradores da cidade, do município de Brumadinho. Eu vou usar a expressão do criador do Instituto, que é o Bernardo Paz, que define Inhotim como um lugar de experimentação, um lugar de fruição. Eu acho que essa é mesmo a definição que melhor se aproxima do que é um Instituto. Bom, nesse lugar aqui existe uma vila, que se chamava Vila Inhotim. Eu penso que a manutenção do nome no Instituto já reflete o respeito que o proprietário, que o Bernardo, tem pela comunidade, pelo local, né? Então era uma vila com cerca de 70 casas, algo em torno de 300 pessoas, uma vila onde as pessoas viviam muita dificuldade por conta da distância de todos os serviços, escola, hospital, né? É uma vila que, segundo a documentação mais antiga que a gente registrou, dataria do final do século XIX, 1870, 1880, e quando o Bernardo compra uma propriedade aqui, ainda existe a vila, né? Com a maioria dos trabalhadores envolvidos com o trabalho na mineração. Bem, o Inhotim, ele tem um acervo que ele é muito amplo, né? E eu acho que pela conformação e amplitude que ele tem, e ser um acervo que tem uma perenidade, ele é de fundamental importância, né? A gente tem essa estrutura que é ser referência para o país mesmo. A gente tem visitas que são oferecidas pelo Instituto, que são visitas panorâmicas, feitas tanto pela equipe de educação ambiental quanto a equipe de arte e educação, visitas temáticas que acontecem aos finais de semana e visitas agendadas, que podem ser agendadas tanto por grupos quanto por pessoas que tiverem desejo de fazer a visita acompanhada por algum profissional nosso da equipe de arte e educação. A gente atende muitas escolas, por exemplo, grupos diversificados da região e então é um momento em que pessoas que provavelmente não teriam acesso a esses acervos, que aqui a gente pode ter tanto o acervo de arte contemporânea quanto o acervo botânico sendo explorados assim, com qualidade. A equipe de arte e educação atende diversos tipos de visitas escolares. Tem visitas agendadas, a gente destaca o projeto Descentralizando o Acesso, que é um projeto que atende escolas de Brumadinho e cidades do entorno. Nesse projeto, a gente faz uma formação com professores anterior à visita dos alunos e depois a gente acompanha essas escolas e as atividades que acontecem lá depois.
Tem também o projeto Laboratório Inhotim, que a gente realiza com jovens da cidade de Brumadinho. É um projeto de formação continuada, em que os jovens vêm ao Inhotim 2 vezes por semana, fazem pesquisa, estudam o acervo de arte contemporânea e, posteriormente, na cidade fazem intervenções e visam esse vínculo entre a cidade e o Instituto Inhotim. Esses 2 projetos são projetos em que os alunos vêm e têm um acesso de qualidade. A gente faz uma formação com eles, né? Então não é uma visita rápida só, é uma visita que tem uma formação junto, né? No caso do laboratório é 1 ano de formação, no projeto Descentralizando tem o trabalho com os professores vinculados, então é um acesso que está além do contato direto com a obra, né? Então é uma ressignificação mesmo desse acervo. No próximo bloco, o Minas Movimenta mostra como o Inhotim preserva as tradições e fortalece a economia regional. E ainda, projetos de educação que levam mais conhecimento a milhares de alunos e professores. A gente volta já. É marcante a presença do Inhotim na vida social, econômica e cultural da região de Brumadinho. Uma série de programas são desenvolvidos pelo Instituto com a população dos municípios do entorno, com a valorização das tradições locais na música, na religiosidade e na oralidade. Ainda, ações de capacitação voltadas para artistas e empresários que fomentam uma rede de turismo. Essa preocupação com o entorno está no seu criador desde a construção do Instituto e que ele, eu acho, tinha essa relação com a comunidade, mas ainda numa atitude muito, talvez que pouco sistematizada. Em 2007, o Bernardo então resolve construir a Diretoria de Inclusão e Cidadania, que é exatamente para institucionalizar uma ação voltada para a comunidade. Os 3 eixos atuais de atuação da diretoria, o primeiro deles é uma ação programática que se chama Música, Arte e Cultura no Vale, que tem a intenção de promover a cidadania, a inclusão e ampliar fronteiras culturais também por meio da música. Brumadinho é uma cidade musical, que tem 4 bandas musicais. A diretoria construiu 3 corais, infantil, juvenil e adulto. Fez um trabalho de revitalização dessas bandas, uma delas é de 1920, elas estavam em muitas dificuldades, então fez um trabalho de revitalização e atualmente o Instituto, por meio da diretoria, está construindo uma escola de cordas. Dentro da escola de cordas, então, a preocupação é oferecer a iniciação musical, uma escola de luthieria, que é exatamente para capacitar esses meninos para consertar instrumentos, se profissionalizar nessa área, se quiserem. E ter o contato e o acesso a toda a musicalidade. A segunda ação programática que a gente desenvolve, ela está preocupada com o desenvolvimento territorial. Então aí a gente tem todo um trabalho voltado para as artesãs locais, para que elas se formalizem como grupo, para que elas melhorem os seus produtos, para que elas consigam comercializar esses produtos. Tem uma preocupação em constituir uma rede de empresários, para que eles também qualifiquem seu trabalho e ampliem a empregabilidade disponível na região. Tem um trabalho de geração de renda. E a terceira e última ação programática é uma ação preocupada e voltada para a questão identitária. No interior dessa ação, a gente tem trabalhado na construção de um centro de memória, o Centro Inhotim de Memória, que busca recuperar a história e memória não só de Brumadinho, como do Médio Vale do Paraupeba, disponibilizar um acervo composto por esses documentos e, sobretudo, por narrativas de vida, então dentro da metodologia da história oral, onde esses sujeitos recuperem essa memória e essa história e possam valorizar a memória e história. Inhotim deve ser o segundo maior empregador, deve estar atrás ou junto com a Vale.
O ano passado a gente deve ter recebido cerca de 240 mil visitantes, numa cidade que tem 34 mil habitantes, é um número muito considerável, e esse turista, esse visitante, ao passar pela cidade, ele também traz, né, para o comércio local um estímulo, né, e um crescimento para esse comércio. E Inhotim acaba, ao fazer também parcerias com o poder público, estimulando o poder público a atuar na região, estimulando, questionando, né? Então é um parceiro do poder público, mas é também um questionador e um estimulador desse poder público. Eu penso que essas três coisas juntas fazem do Inhotim um elemento importante para a cidade e para a região como um todo. Em parceria com o poder público e a iniciativa privada, Inhotim também desenvolve programas para ampliação do acesso à arte e ao conhecimento cultural e ambiental. Milhares de alunos e professores já puderam exercitar o aprendizado de maneira interativa nas dependências do Instituto. Visitas educativas ambientais podem ser agendadas e o Núcleo de Arte e Educação oferece oficinas, visitas temáticas especiais e seminários. O Programa de Educação Ambiental do Inhotim, hoje, ele tem a felicidade de ofertar 12 programas e ações para esse público diverso, né? Os programas atendem crianças de 3 anos até os adultos que se disponibilizarem, adultos ou idosos que se disponibilizarem a participar das nossas atividades. Todas as atividades têm como ponto de partida o acervo botânico para discussão da conservação da biodiversidade. A gente fala, a gente compartilha, troca ideias, informações sobre o consumo consciente, sobre boas ideias, sobre engajamento de jovens, formação de jovens para transformarem o espaço onde eles vivem. A gente fala, todos os nossos programas vislumbram, tem a ideia de sensibilização ambiental. Então, é aquela velha história, plantar a sementinha para que elas germine e dê bons frutos. Então, a gente incentiva e aguça o interesse pela natureza e pela ciência. Agora, nós temos aqui em Inhotim um público diverso, crianças, jovens, adultos, pessoas mais idosas. Em relação às crianças, né, aos estudantes que vêm aqui e têm esse contato com o meio ambiente, qual a repercussão entre esses estudantes? Com esse programa tão diversificado, os desdobramentos de cada programa, ele se diferencia, né? Tem os programas que são executados com o público-alvo aqui, tem como público-alvo a comunidade. Então, os desdobramentos acontecem na cidade, na escola, na comunidade, no bairro. Eles fazem movimentos com engajamento ambiental, pleiteiam novas ações para a cidade. E nos mais jovens, o nosso programa de educação ambiental, ele desdobra lá na escola deles, independente se é aqui em Brumadinho, se é lá em Belo Horizonte, se é em Sete Lagoas, porque o Inhotim está em outras cidades também. Nós temos programas que vão além do Inhotim. Ele vai para fora da nossa instituição, dos limites físicos da nossa instituição. Como é a ação do Inhotim fora da instituição? A educação ambiental tem um programa que já acontece desde 2010, que chama Espaço Ciência. A partir de 2012, nós tivemos a oportunidade de levar esse espaço expositivo para outras cidades da região metropolitana. Então, nós levamos o universo de um pesquisador, levamos as lupas eletrônicas, a projeção de vídeos, microscópio, para falar um pouquinho com esses estudantes lá na cidade deles, dentro da escola deles, para falar um pouco de botânica, de ciência, a gente despertar esse interesse pela ciência desde pequenininho, que é muito importante também, que a gente sabe que o país que investe na pesquisa e na ciência é um país que tem grandes sucessos de desenvolvimento, né, e de crescimento. Então, esse trabalho de sensibilização, ele envolve tanto os estudantes como os professores? Com certeza. A programação desse ano de 2012, nós vamos a 21 escolas da cidade de Sete Lagoas, Brumadinho, Betim, Contagem. A gente vai levar esse dia do pesquisador para o professor, para o aluno, para toda a comunidade escolar. Qual a importância dessas ações ambientais para a instituição, para o Inhotim? As nossas ações, elas, dentro ou fora do Inhotim, elas fortalecem a nossa prática educativa.
Cada vez mais nós aprimoramos este trabalho que é desenvolvido de educação ambiental, a educação crítica, transformadora, emancipatória. Então, todos esses programas fortalecem essa vocação educativa que o Inhotim tem. O Inhotim funciona como um laboratório vivo. A gente recebe também muitos estudantes, muitos graduandos aqui no programa de estágio. Então, essa é uma oportunidade também dos estudantes, dos graduandos, terem a oportunidade de colocar em prática o que eles veem lá na graduação. Então, funciona como um laboratório vivo e para fortalecer as nossas atividades educativas e essa vocação que o Inhotim tem. O que tem aqui de espécies nativas que chamam a atenção, de espécies botânicas que foram trazidas para cá? Inhotim tem um acervo relevante, um acervo científico composto com mais ou menos 4.200 espécies, de nativas e não nativas também. Contando só as cultivadas, a gente nem incluiu essas da mata, dos fragmentos de mata. Então é um acervo bastante relevante e eu posso te dizer que é um dos maiores acervos de plantas vivas do Brasil. Qual que é a importância disso para a conservação do meio ambiente, né? Para a reprodução, né? E possivelmente futuramente o reflorestamento de outras áreas, a contribuição de regeneração de aproveitando as espécies que estão sendo cultivadas aqui. Isso. No futuro, sim. O objetivo é esse. A gente sabe o cultivo de orquídeas, o cultivo dessas espécies que são mais comercializadas. Agora, as nativas, elas não têm um estudo, não têm protocolos de reprodução. Então, é isso que nós queremos fazer também. As pesquisas estão focadas nisso. A gente reproduz para futuramente levar isso de volta para os ambientes naturais. E o que acrescenta para Inhotim o título de Jardim Botânico? O Inhotim, a partir de Jardim Botânico, nós temos a possibilidade de aproximar toda a população local, região metropolitana e os interessados de outras localidades até terem uma proximidade com a natureza. Quando o Burle Marx projetou os jardins, projetou toda essa área verde, não imaginava que aqui seria um museu. Vocês tiveram alguma preocupação de compatibilizar essas galerias, como essa que nós estamos aqui, com a parte ecológica de Inhotim? Algumas galerias, o seu projeto tem uma proximidade muito grande com a proposta do paisagismo. Em muitos lugares vocês percebem que esses dois acervos, tanto de arte contemporânea quanto o acervo botânico, eles se dialogam em alguns espaços aqui no Inhotim, eles se complementam em alguns espaços. Esse aqui mesmo, né? Nós estamos vendo aqui uma área verde que está conjugada com... Esse é um exemplo claro onde percebemos a interação arte-natureza. Essa é uma singularidade do Inhotim, a arte e a natureza estarem presentes e estarem unidas em diversos espaços aqui do Inhotim. E você já conhecia Inhotim? Não, primeira vez. O que você curtiu mais aqui? Agora que eu vou ver, que eu estou muito curiosa, é a sala toda de vidro. Toda de vidro? É essa sala que você quer conhecer? Uhum. E do parque, das árvores, do verde? Gostei muito, conheci muitas árvores que eu não conhecia. E o que você tira como experiência da importância da preservação dessas espécies? Porque está tendo muito desmatamento, né? Uhum. Então eu vi essas árvores tão bonitas assim. E para você sonhava que existia um lugar como Inhotim? Não. Ana Clara, você estuda onde? Na Escola Municipal Aires da Mata Machado. Que cidade? Belo Horizonte. O que você está achando de Inhotim? Eu estou gostando. Você já tinha ouvido falar de Inhotim? Só na internet. Você vendo essas plantas aqui, você acha que é importante a gente preservar a natureza? Acho, porque quando que a gente estava com a professora, ela falou que dela que vem o oxigênio. E quando você for para sua casa, o que você vai comentar com sua família, com seus pais, com seus irmãos sobre Inhotim? Eu vou falar que eu gostei, vou falar que eu achei legal, que tem que preservar a natureza. Dona Florips, a senhora já tinha visitado Inhotim? Não, primeira vez. O que a senhora sentiu quando chegou em Inhotim? Muito bom, assim, a vontade, esse jardim, tudo natural, bacana demais, que eu amo, eu sou paisagista e jardineira, então amei. E das obras de arte? Nossa, também, eu visitei ali a Adriana. Varejão. Varejão, né? E achei muito legal. Estou gostando demais de tudo que eu estou vendo. Os bancos, né? Bem naturais. A senhora veio com a família? Eu vim com a minha filha Ruth e meu genro Marcílio e meu netinho de 1 ano e 2 meses. Toda a família curtindo junto? Estamos. Alguns queriam, até o meu filho veio me trazer, não pôde ficar, né?
mas outras vezes deverão de vir, porque é muito bom. Tá A legal. senhora vai aconselhar esse passeio para outras pessoas? Sim, com certeza. Maravilhoso. A filosofia de trabalho que conhecemos hoje é um exemplo do poder de transformação de instituições comprometidas com o desenvolvimento das comunidades nas quais estão inseridas. A responsabilidade social levada ao pé da letra por uma entidade orgulhosamente mineira, referência nacional e internacional. Uma história para inspirar outras ações positivas em nosso estado. Fale conosco pelo Twitter, Facebook ou nos mande um e-mail. Seu contato é muito importante para nós. Visite nosso canal no YouTube para rever este e outros programas. O Minas Movimenta volta na próxima semana. Até lá!